Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Pro Sabrina e hoje eu vou contar uma história para vocês. Essa história que eu vou contar, ela está num livro muito especial. Você conhece a Bíblia? Esse livro aqui é um livro muito especial, porque na Bíblia nós podemos encontrar muitas histórias especiais. E hoje eu vou contar uma dessas histórias para vocês, da Bíblia. O título dessa história é A Multiplicação de Pães e Peixes. Ela está lá na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 9, no verso 10. E eu vou contar para vocês. Quando Jesus viveu aqui nessa terra, as pessoas gostavam muito de estar perto dele. Então, por onde Jesus andava sempre muita gente junto. Porque Jesus contava ótimas histórias, Jesus ensinava as pessoas, Jesus curava as pessoas que estavam doentes, Jesus fazia muitos milagres. Então, por onde Jesus ia muita gente atrás. E um dia, Jesus estava em um campo, contando histórias. E um menininho estava lá na sua casa e ficou sabendo. Então, como toda criança que adora história e adora uma novidade, o menininho correu e pediu para a mamãe: Mãe, por favor, Jesus está contando histórias lá no campinho. Eu quero ir lá, eu quero ouvir Jesus, eu quero ver Jesus. E aí, a mamãe dele disse assim: Ai, meu filho, mas eu tenho muitas coisas para fazer, eu não posso ir junto. Ah, mamãe, por favor, me deixa ir. A mamãe, então, deixou que o menininho fosse. Mas ela lembrou de uma coisa muito importante, porque as mamães são bem espertas, né? E elas lembram das coisas importantes. Ela pensou assim: meu filho vai ficar com fome. Então, eu vou preparar um lanchinho para ele. E lá foi a mamãe. Pegou uma cestinha e preparou para o menino. Lá na cestinha, ela colocou 5 pãezinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. E ela colocou, além dos 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Não eram na latinha como esse, mas eram 2 peixinhos. E colocou lá na cestinha os pãezinhos e os peixinhos. Fechou a lancheirinha e disse para o seu filho: Ó, filho, aqui tem um lanchinho para você. E lá foi o menino ouvir as histórias. E quando ele chegou lá, ele achou um lugar bem fofinho lá na grama, na sombra, e ficou lá ouvindo Jesus. E era tão maravilhoso, tinha histórias tão legais. E Jesus era uma pessoa muito especial, porque até a voz dele, o jeito dele falar, o jeito dele olhar as pessoas, era tão diferente que todo mundo ficava assim, ó, de boca aberta assistindo Jesus. E o menino estava ali, ai, que maravilha! Mas o tempo foi passando e passando. E aquele monte de gente que estava ali, com o menininho também, começou a sentir fome. E, se prestasse atenção, dava até para escutar a barriguinha de alguém roncando. E os amigos de Jesus, que andavam com Jesus todos os dias e eram ajudantes especiais de Jesus, chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, ai, o pessoal tá com fome, tá com a barriga roncando. Jesus, olha, eu acho que tá na hora do Senhor mandar eles para casa. Deixa eles irem para casa comerem, depois eles voltam. Mas Jesus disse assim: não, muita gente mora muito longe, né? E eu tenho ainda tanta coisa para contar. Deem vocês comida para eles. Aí os ajudantes de Jesus ficaram assim: como? Como que a gente vai dar comida para eles? A gente não tem nenhuma migalha aqui, Jesus. O que a gente vai fazer? Não dá. Então Jesus disse assim:
procurem alguma coisa. E eles foram de pessoa em pessoa, dizendo: você tem alguma coisa para comer? Até que então os discípulos encontraram aquele menininho do lanchinho e perguntaram para ele: você tem alguma coisa aí para comer? E o menininho disse: eu tenho, mas é bem pouquinho. É só essa cestinha aqui, só tem 5 pães e 2 peixinhos, só isso. Mas eles disseram: não tem problema, você pode, por favor, dar pra gente esse lanchinho pra gente levar para Jesus? E o menino rapidamente deu o seu lanchinho. E os discípulos levaram até Jesus e disseram: foi só o que a gente encontrou, esses pães e esses peixes. Jesus então pegou aquela cestinha e orou e pediu para que Deus multiplicasse aquele lanche. E disse para os discípulos: agora vocês vão distribuir. E os discípulos foram entregando pão e peixe para aquelas pessoas. Era muita gente. Mais de 10.000 pessoas. E todos eles comeram. Mas não comeram assim só uma migalhinha. Comeram muito, até encher a barriga. E a Bíblia diz que ainda sobrou muita comida, que até puderam distribuir para as pessoas levarem para suas casas. Foi um milagre, isso não acontece normalmente. Aconteceu porque Jesus orou. E essa história nos ensina uma lição muito importante, que nós também precisamos ter um bom coração e dividir as nossas coisas. Seja um lanchinho com um amigo, seja um brinquedinho que a gente já não usa mais e pode doar para quem não tem, uma roupa, um calçado. Nós podemos sempre compartilhar e fazer as pessoas felizes. Se aquele menininho tivesse sido egoísta e dito: não, o lanchinho é meu, eu vou ficar com ele, vou comer sozinho, todas aquelas pessoas não teriam ganhado um pedaço de pão. Mas ele não pensou 2 vezes e compartilhou o seu lanche. Você gosta de compartilhar? Outra lição muito importante é que sempre que nós estivermos precisando de alguma coisa, e qualquer coisa, nós podemos pedir ajuda para Jesus. E nós podemos pedir através da oração. Você sabe o que é uma oração? É uma conversa. Só que ao invés de conversar com uma pessoa, nós vamos conversar com Deus. E nessa oração você pode contar para Deus o que você está precisando. Então, não esqueça, nós sempre precisamos aprender a compartilhar e também podemos contar para Jesus tudo o que nós precisamos. Vamos orar? Eu faço a minha oração assim. Normalmente eu gosto de prender as minhas mãos assim uma na outra, sabe por quê? Porque as minhas mãos, elas são bem curiosas e elas gostam de ficar mexendo nas coisas. E como eu quero prestar muita atenção na minha conversa com Jesus, eu deixo elas assim, segurando. Outra coisa que eu também gosto de fazer é fechar os meus olhos, porque os meus olhos também são muito curiosos e eles gostam de ficar olhando as coisas e às vezes eu fico distraída olhando as coisas. Então, quando eu fecho meus olhos, eu fico prestando bastante atenção na conversa que eu estou tendo com Jesus. Então, agora nós vamos conversar com Jesus. Eu vou arrumar as minhas mãos, deixá-las presinhas e vou fechar os meus olhos e vou orar com você. Querido Jesus, muito obrigado pela nossa vida e por tantas coisas boas que o Senhor nos dá. Neste momento, eu quero te pedir que abençoe essa criança que está assistindo esse vídeo, que abençoe a família e que o Senhor possa estar multiplicando na vida deles tudo aquilo que eles precisam. Amor, alegria, paz, sabedoria. Que o Senhor possa estar visitando a casa de cada um deles e que eles possam entender que Tu és o nosso melhor amigo. É o que eu te peço, em Teu nome. Amém. Viu como é fácil conversar com Jesus? Então, quando você quiser ou precisar de qualquer coisa, fale com Jesus. Ele com certeza vai te escutar e vai te ajudar. Essa foi a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, fiquem com Deus.